Opa, estamos de volta e olha só. Começo com um personagem e quando ele se levantar e começar a se movimentar, tudo que eu posso fazer é correr atrás dele com lápis e papel, tentando acompanhá-lo por tempo suficiente para escrever o que ele diz e faz. E assim damos início ao nosso pequeno encontro hoje, para que eu possa trazer para você uma dica de como escrever um livro. Meu nome é Hélio Marchand, sou criador do curso Como Escrever um Livro e do livro com o mesmo título. E é neste vídeo que eu vou compartilhar com você mais uma sacada, mais uma dica a respeito de criação de personagem. Tá? Essas dicas estão todas no meu livro, Como Escrever um Livro e Se Tornar Imortal, que você pode adquirir aí nesse link que está aqui embaixo do vídeo, tá bom? Quero convidar você a conhecer essa obra que foi feita com muito carinho. Tá? Tem na versão digital e na versão física, tá bom? Olha só. A respeito de personagens, tá? Nós cometemos um erro gravíssimo, a maioria de nós, autores, quando está iniciando a sua carreira, comete um erro gravíssimo, que é cria um personagem, tanto faz com 20 anos, 30 anos, ou uma criança, ou um idoso, e aí, quando a gente começa a história, a gente começa a estar empolgado, começa a escrever o personagem e tal, mostra algumas coisas dele, como ele vive, como se comporta. Eu tenho outras dicas aí que eu vou trazer mais para frente, dando a ideia de roteiro, tá? Por enquanto é especificamente sobre a gênese do personagem, como nascem os personagens. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E nós costumamos cometer um erro muito grave. Eu comecei pelo erro para você se prevenir. Possivelmente você já deve ter notado, mas muitas vezes nós começamos a escrever uma história e nós colocamos o nosso personagem lá. Quando aparece uma situação para ele resolver, um obstáculo, um objetivo, você não sabe como ele age. Você para assim e fala, tá, eu não sei agora como é que o meu personagem vai reagir diante dessa situação. Ora, é um erro, chega a ser, é um erro tão óbvio. Nós não conhecemos o passado do nosso personagem. Então é muito importante você conhecer o seu personagem. Olha só, como autor, você está dentro da literatura do seu livro, você é Deus. Ali está criando tudo, é a Gênesis. E para você criar tudo, tem que ter um princípio. E alguém aparece do nada, assim, 30 anos depois aparece alguém. Não, você pode até não falar disso na sua história, mas você, autor, precisa conhecer o seu personagem, precisa saber onde ele nasceu. Vamos começar pelo básico? Vamos ver o seguinte, quando você for fazer o seu livro, se você já não está fazendo, se você, enfim, está travado, olha a sacada. Abre uma folha e monta um questionário básico, começa com óbvio. Escreve lá qual o nome do seu personagem, qual a idade dele. Joana com 20 anos, Sebastião com 30, John com 50, não importa. Escreve lá o nome, escreve a idade do teu personagem. Depois, você escreve onde nasceu o seu personagem. Nasceu numa cidade real? Dá o nome de uma cidade. Nasceu numa cidade fictícia? Dá o nome da sua cidade. Do planeta, do estado, do país, enfim. Dê lá o nome, responda esta pergunta. Aí vem essas são as perguntas mais objetivas, né? Enfim, onde nasceu, como era com os pais, como foi o relacionamento com os pais. Essas são perguntas um pouco mais objetivas. E aí você entra nas perguntas subjetivas, que é, no seu questionário, coloque perguntas para você responder a respeito do seu personagem, como, por exemplo, quais são os hobbies que seu personagem teve ou tem? Qual é o trabalho? Ele trabalha onde? Ele, enfim, é rico, pobre? Trabalha numa empresa ou tem uma empresa? Tem funcionários? Olha, são perguntas que vão fazer muita diferença você saber. Como essa pessoa, se ela tem uma postura de empresário, uma postura de colaborador, ela vai agir diferente em algumas situações. Então isso é importante você saber. Questões mais subjetivas ainda. Quais são traumas de infância? Nossa, isso aqui é riquíssimo. Quando você está criando um personagem e consegue responder a pergunta se o seu personagem teve um trauma na infância, mesmo que você não escreva no seu livro, nossa, você pode lá no meio da trama fazer com que aquele problema, isso é muito comum acontecer nos grandes roteiros,
você pode trazer aquele trauma de infância para 30 anos depois ali, enfim, como reflexo, as ações como reflexo com base naquilo. Então a grande sacada aqui é: crie o passado do seu personagem, não começa do meio não. Você já criou o personagem? Ótimo, agora vem cá, entrevista ele. Sabe? Não é tão difícil não. Fecha os olhos, faz aí como eu disse, né, a respeito do William Faulkner, né? Essa frase que eu falei no início do vídeo é dele, né? Dê voz ao seu personagem e o siga. Bota lá o seu personagem e deixa ele andar e siga ele. Vá perguntando, feche os olhos, se concentre. E aí? Como é que você reage? O que aconteceu na sua infância? Como se fosse um psicólogo, um psicanalista. Enfim, vai entrevistando o teu personagem. É maravilhoso. Nossa, é empolgante demais. Você começa a conhecer coisas que você nem imagina a respeito do seu personagem. Então isso vai te dar um entusiasmo muito bom. Por quê? Porque lá na frente, quando as tramas aparecerem, você vai saber como o seu personagem vai reagir. Como que o seu personagem vive? Como que ele viveu a infância dele? Onde ele estudou? Tem um monte de perguntas. Você faz uma lista aí com umas 20, 30 perguntas básicas e vai respondendo. Vai entrevistando o maior número possível de perguntas. Como que essa pessoa se relaciona com as mulheres? Com os homens? Com as crianças? Com os idosos? Como que essa pessoa se relaciona com a lei? É o tipo de pessoa que segue a lei? Ou uma pessoa que vive criando, né, enfim, uma forma de burlar a lei? Olha, isso é maravilhoso, isso é um material genial e a pessoa não faz. Às vezes nós não fazemos. Eu lembro meu primeiro livro, eu comecei do meio, né? Eu comecei pela trama praticamente. E quando acontecia um obstáculo, eu não sabia como que o personagem reagia. Então levei anos para aprender que, poxa vida, a maioria dos grandes livros, as grandes histórias, elas se baseiam na ideia de que o autor, quando se vê diante de uma situação de obstáculo para o seu personagem, ele já sabe o que escrever a respeito do que o personagem vai fazer, agir, dizer, seja como for. Essa é a grande sacada. Eu trouxe 2 exemplos para você aqui, eu gostaria de lê-los. Tá? O primeiro exemplo é um exemplo, eu não vou falar muito, vou só lê-lo para você entender. No primeiro exemplo, nós vamos vou narrar aqui uma pequena situação e aí vou confrontar com uma segunda situação. Então vou narrar a primeira situação e você vai ver que o confronto vai falar por si só. Eis o texto. Janaína brincava na calçada com a sua bola de borracha. A brincadeira consistia em arremessá-la contra um muro e tentar agarrar o objeto arisco que insistia em mudar de trajetória cada vez que tocava em alguma superfície. No quarto arremesso, a pequena esfera azul passou por cima da cabeça da criança, que instintivamente se virou e correu para o meio da rua. O barulho estridente de uma freada precedeu o baque surdo e sombrio. A bolinha bateu no meio-fio e voltou, parando ao lado do corpo inerte da menina. Ora, veja só, esse texto, ele causou alguma coisa em você? Dá uma coisa assim, uma emoção, um sentimento? Com certeza, ninguém gosta de ver uma criança machucando, né? Afinal de contas, isso está no instinto de sobrevivência do ser humano. Você tem os neurônios reflexos, você sente o que o outro sente. Só que nesse caso aqui, eu diria que é quase que tentar marketizar o seu livro. Tá? Se você está tentando construir uma história séria, um livro correto, adequado, você não vai usar essas tramas de marketing. Tá? Isso aqui é para causar, isso é gatilho mental, não se aplica na literatura. Você pode usar isso para fazer campanha de marketing. Para fazer um livro não é recomendado. Ou pelo menos não é o que se recomenda nos grandes escritores. Por quê? Porque o que você está causando aqui, por mais que você esteja causando uma emoção, e a ideia do personagem é essa, se conectar com o personagem, você não está criando conexão, você está chocando o seu leitor. Então, é o tipo de literatura que a pessoa que tem um pouquinho mais de cultura começa a ler e já para. Parece filme de tragédia que, sabe, só vai piorar. Então, se a pessoa geralmente não cola. Só que, olha só, eu vou trazer agora um segundo exemplo para você entender a diferença de você conhecer o passado do personagem, demonstrar um pouco para o leitor e usar este passado, este modo de viver no presente de maneira que isso afete as decisões e os comportamentos do seu personagem. Então vamos lá para a situação 2.
Desde a morte de Catarina, Marcelo mudou seus hábitos. Ele chegava todos os dias antes das 6 e fazia questão e não fazia mais horas extras nos finais de semana. Ele estava decidido a criar Daniela como um pai presente e responsável. A mudança não foi nada fácil. Acostumada a passar dias e noites em operações policiais perigosas, ainda tentava se adaptar à monotonia do serviço burocrático na delegacia. De manhã, antes de sair para o trabalho, Marcelo passava religiosamente no quarto de Daniela e ficava por pelo menos 5 minutos acariciando os cabelos dourados e cacheados da filha enquanto esta ainda dormia. Nossa, como o tempo passa rápido! Outro dia era apenas um bebê e agora estava para completar 5 anos. Já falava coisas incríveis. Parecia mais inteligente do que muitos adultos que conhecia. Depois que a babá ia embora e os dois ficavam a sós, eles sentavam-se à mesa para jantar. Este era um dos momentos prazerosos do pai coruja. Daniela conversava sobre o que havia acontecido naquele dia na escola, contava das dificuldades da babá em dar banho no seu cachorro. Eles riam e se divertiam. Apesar de sentirem falta de Catarina, a mãe, eram felizes, pois sabiam que era assim que a mãe desejaria que o fosse. Naquela noite, porém, ao chegar, ele sentiu o coração batendo mais forte quando abriu a porta. Daniela não veio ao seu encontro como fazia normalmente. A casa estava silenciosa demais, e ele sabia que alguma coisa estava errada. Correu para o quarto da filha e não a encontrou. Gritando pelo seu nome, também não obteve resposta. Ao entrar no banheiro, viu Joyce, a babá, com as mãos e os pés amarrados e com os lábios tampados. Ele sentiu um calafrio enorme. Cuidadosamente removeu a fita que impedia Joyce de falar. Ela desesperadamente dizia: "Eles a levaram, Dr. Marcelo, eles a levaram." A voz correndo embargada e as lágrimas deslizando na face. "Quem a levou, Joyce?" Antes que a babá pudesse responder, o celular de Marcos vibrou em seu aparelho, em seu bolso. Ele pegou o aparelho e, quase deixando cair em função do nervoso, responde rapidamente: "Alô? Dr. Marcelo, quanto prazer em falar com o senhor", disse uma voz forte do outro lado da linha. "Desculpe, mas agora não é um bom momento." Marcelo, tenta interromper a ligação, acreditando se tratar de alguém pedindo algo que não tivesse nada a ver com aquele momento. "Sua filhinha é uma graça e ela está bem aqui do meu lado, chorando." Nossa, gotas de suor brotaram imediatamente na testa de Marcelo. "Quem é você? O que você está fazendo com a minha filha?" "Ah, agora, doutor, parece que eu consegui a sua atenção. Finalmente vou ter a minha vingança." E ele ainda pôde ouvir Daniela gritando, antes mesmo da ligação cair. Ora, observe uma coisa. Se você analisar o texto, o primeiro e o segundo, você vai notar que no primeiro texto o que se causou ali foi um choque. Deixou a pessoa chocada. E este aqui é um dos grandes erros que a gente comete quando está começando. Já no segundo, não. Você conhece o passado do personagem, você sabe características dele, sabe como ele age. Pelo menos você tem uma ideia de como ele age. E agora você pode deslanchar a sua história. Tá? Não adianta mandar e-mail para mim pedir no final da história, isso aqui foi só uma ilustração, tá bom? Então, olha só, essa é a sacada de hoje. Vamos criar o passado do seu personagem. Essa é a ideia. Tá bom? E para você que está acompanhando as minhas dicas, eu quero esticar o convite para você e dizer para você que você está convidado a participar da gravação do curso Como Escrever um Livro. Esse curso em vídeo está sendo disponibilizado gratuitamente enquanto está sendo gravado. Essas dicas fazem parte do curso que está sendo gravado carinhosamente para ajudar você que quer escrever um livro e se tornar imortal, imortalizar a tua história, imortalizar o teu nome. Sempre sonhou em escrever um livro? Então vem comigo para o curso, é de graça. Tá? Enquanto ele está sendo gravado, ele é gratuito. Assim que eu terminar de gravar as aulas, e olha que nós estamos ali na metade já, aí o curso será vendido. Então aproveitem, vem comigo. Tá? Se quiser também aproveitar para adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui embaixo o link para você. Tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Esse livro foi escrito com muito carinho e é a reunião, tá, de praticamente 15 anos. 15 anos de pesquisas, de trabalho de campo, onde eu pude reunir ali as grandes sacadas
dos melhores escritores do mundo para levar para você o sumo, só o caldo ali do que você pode aproveitar para escrever a sua história, tá bom? Quero deixar para você um grande abraço, vejo você no próximo vídeo. Olha só, gostou da sacada? Gostou da ideia? Compartilha aí com os teus amigos, deixa aí teu likezinho, teu coraçãozinho. Ah, não gostou? Não tem problema, compartilha com os teus inimigos, tá bom? Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo, até lá.